Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à plataforma do Que Concursos para você estudar de graça pelo YouTube. Hoje a gente vai falar sobre uma aula, a gente vai ter uma aula muito legal sobre prescrição e decadência, temas que a gente sabe que são bem cobrados em concurso público. Mas não falaremos só de prescrição e decadência, falaremos também um pouquinho, vamos dar uma pinceladinha em preclusão, que é muito confundida com prescrição e a gente não vai mais esquecer isso, tá? E também a perempção trabalhista. Vocês vão ver que tem uns detalhezinhos que talvez vocês ainda não saibam relacionado a esses institutos, beleza? Eu sou a professora Ariadne e hoje eu vou ministrar essa aula aqui de Direito do Trabalho para vocês. Vamos começar então, gente? Olha só, tema da prescrição e da decadência, bem cobrado em concurso, né, gente? A sua área trabalhista aí. Beleza. Pessoal, qual que é o conceito, então, da prescrição e da decadência? Presta atenção, porque ambos são figuras que denotam decurso de tempo, tá? E que, por isso, vão produzir certos efeitos nas relações jurídicas materiais. São institutos, portanto, de natureza material, não é de natureza processual, tá? A preclusão, sim, a gente vai ter aqui como instituto de natureza processual. Mas a prescrição e a decadência são institutos lá do direito material civil, inclusive. E aí a gente, claro, adaptou para a nossa seara trabalhista aqui, tá bom? Então, quanto à prescrição, a gente tem duas espécies, a prescrição aquisitiva e a prescrição extintiva. A gente costuma conhecer a prescrição aquisitiva por um outro nome. Quem se lembra? A gente costuma conhecer a prescrição aquisitiva como uso capião. Lembra disso? A uso capião, não o, tá? É o meio de aquisição de propriedade mobiliária ou imobiliária, em decorrência do seu uso prolongado no tempo, beleza? Então a gente adquire a propriedade pelo uso prolongado no tempo. Mas a gente aplica o uso capião no direito do trabalho? Que coisa mais estranha, né? Bom, segundo o ministro Maurício Godinho Delgado, por quem eu tenho extrema estima, né, um dos maiores doutrinadores do direito do trabalho, ele diz que existe um uso capião chamado uso capião trabalhista, que ocorre nos casos de sucessão trabalhista pela aquisição do imóvel. Então veja bem, ó, claro que isso é uma espécie mais rara de acontecer no direito do trabalho, né? Porque a gente tem a aquisição do imóvel, do bem imóvel, lá no direito civil. Mas ela pode ter efeitos na alteração subjetiva do contrato empregatício, quando a gente fala de sucessão trabalhista, tá? E aí ela lança um novo empregador no polo passivo da relação de emprego. Veja que interessante. Então assim, ó, vamos supor que o trabalhador trabalhou numa primeira empresa, né? Prestou serviço numa primeira empresa. E aí essa empresa foi sucedida por outra. Essa outra continuou os trabalhos, normalmente, inclusive com compartilhamento de mão de obra, né? Mesmos objetivos econômicos e no mesmo imóvel. Tá? Então, a gente tem que lembrar que o empregado, ele não está vinculado à pessoa do empregador, mas sim ao empreendimento econômico, à empresa. Ele não se vincula à pessoa física do empregador, ele se vincula à empresa, tá? Dessa forma, gente, a mudança de titularidade dessa unidade econômico-jurídica não vai afetar o contrato de trabalho e os direitos já adquiridos do empregado. E aí o sucessor vai assumir essa responsabilidade pelas obrigações decorrentes do vínculo empregatício. Beleza? A gente chamaria de uso capião trabalhista, mas é um termo muito raro. Porém, saiba que ele existe, tá? Muito bem, mas falando de prescrição, né? O que é esse instituto da prescrição e da decadência? Será que tem diferenças entre eles? Claro que tem, né, gente? Senão eles não inventariam um nome para cada instituto. São institutos diferentes, a gente vai ver as diferenças. Então, pensando em decadência, o conceito mais clássico vai dizer pra gente que se trata de um instituto em que ocorre a perda de um direito potestativo pelo decurso do tempo, né? Pelo decurso do prazo, esse prazo fixado em lei
ou em contrato. A gente vai ver que a prescrição só pode, o prazo dela só pode vir para a gente fixado em lei, tá? Então, aqui na decadência, as partes podem dispor sobre o prazo. As partes podem literalmente inventar um prazo decadencial, se elas colocarem lá num contrato, por exemplo, no regulamento interno de empresa, tá? Tem prazo decadencial, convenções e acordos coletivos, tudo isso a gente vai ver também que pode ser disposto pelas partes nesses instrumentos, tá? Então, a decadência é um instituto em que ocorre a perda de um direito potestativo pelo decurso do prazo fixado ou na lei ou no contrato. Mas o que é um direito potestativo? Pessoal, é um direito no qual, né, o seu titular tem a faculdade de exercer sem que a parte contrária possa dizer sobre isso, possa contestar, possa apresentar objeções. O titular desse direito, então, o impõe à outra parte, sujeitando-a ao seu exercício, sem nada poder contestar. Não tem discussão, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo que você vai visualizar. O direito potestativo do empregador, por exemplo, demitir o empregado. Ou o direito do empregado de pedir demissão. Quer ver um outro direito potestativo do empregado? Quando ele quer converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Isso também é um direito potestativo do empregado, tá? Não cabe discussão. Beleza? Enquanto o direito potestativo diz respeito à decadência, o direito subjetivo está intimamente ligado à prescrição. O direito subjetivo vai se referir aos direitos individuais de cada um, né? Esses direitos individuais podem ou não ser realizados de acordo com a vontade da pessoa, do indivíduo. Aqui cabe discussão, lá não, tá? Então, a prescrição, melhor dizendo, a outra forma de prescrição, que é a prescrição extintiva, pra gente aqui do direito do trabalho é a que mais interessa. Veja, a prescrição ela pode ser conceituada como sendo a extinção da pretensão correspondente a certo direito violado em decorrência do seu titular não ter exercitado no prazo legalmente estabelecido. É a extinção da pretensão correspondente a certo direito. Não é o próprio direito em si, é da pretensão de exercer esse direito. Veja a diferença, é bem diferente. Também a gente conceitua a prescrição como a perda da ação no sentido material, tá? De um direito por conta do esgotamento do prazo para seu exercício. Beleza? Vamos ver as diferenças entre uma e outra de acordo com o nosso doutrinador aqui, Maurício Godinho Delgado. Vamos para a tela comigo? Deixa eu só colocar na telinha para vocês aqui. Foi. Olha lá. Eu fiz um quadrinho com as principais diferenças para a gente estudar, tá? A decadência, então, ela vai extinguir o próprio direito. E a prescrição atinge a pretensão vinculada ao direito, o que torna esse direito impotente. A gente tem a extinção da ação, então, no sentido material aqui, tá? A decadência corresponde normalmente a direitos potestativos, em que há uma faculdade aberta à pessoa para produzir efeitos jurídicos válidos segundo a sua própria vontade. Já na prescrição, a gente vai ter aqui direitos reais e pessoais que envolvem uma prestação e, em consequência, uma obrigação da parte contrária. Beleza? Então, corresponde a direitos subjetivos. No direito do trabalho, por que é importante isso, né? Embora seja um pouco menos utilizado do que no direito civil. Os prazos decadenciais aqui no ramo do direito do trabalho tendem, na maioria das vezes, a corresponder a direitos potestativos. Beleza? E a gente tem também que a pretensão na decadência nasce junto com o direito, tá? São simultâneos aqui a pretensão e o direito. Já na prescrição, ela vai nascer
a partir da violação do direito. Então, a gente percebe que aqui a gente tem um direito pré-existente. Ele precisa existir primeiro, ser violado para que nasça o direito aí de exercê-lo, tá bom? Aqui na decadência, eles são concomitantes. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? O que mais que a gente pode falar de decadência e prescrição das diferenças? Olha só. Na decadência, o prazo decadencial corre continuamente, tá? E sem interrupção ou suspensão, né? Já na prescrição, ela pode ser interrompida ou suspensa nos casos legalmente especificados. A gente vai ver aqui a interrupção e a suspensão da prescrição mais pra frente. Daqui a pouquinho a gente já vai ver. Na decadência, pode ser alegada pela parte, pelo MPT, né, pelo Ministério Público, quando ele atuar no processo, né, claro. E até mesmo de ofício pelo juiz, nesse caso, se ela for fixada por lei, tá? A gente vai encontrar isso no 210 do Código Civil, beleza? Já a prescrição, concernente a direitos patrimoniais, né? Tradicionalmente podia ser pronunciada pelo juiz caso tivesse sido arguida pela parte, isso no Código Civil antigo, tá? Mas teve uma modificação no nosso Código Civil, né? E que diz o seguinte: agora o juiz pronunciará de ofício a prescrição. Eu coloquei, exatamente isso, é o artigo 454 combinado com o artigo 487 do CPC. A gente tem especificamente dizendo que o juiz vai pronunciar de ofício a prescrição. Vocês estão vendo? Essa diferença é bem gritante, porque na decadência, como a gente viu, a própria parte pode pronunciá-la, né? E o MPT também, tá? O juiz de ofício só se for fixado por lei, mas a gente viu que a decadência pode ser fixada por outros meios também, contratuais inclusive, tá bom? E pessoal, da decadência o prazo vem da norma, né? Ele vem tanto da norma jurídica heterônoma ou autônoma, né? Seria a lei em sentido material, como de instrumentos contratuais também. Inclusive de declarações unilaterais de vontade, por exemplo, o testamento, ou o regulamento da empresa, no caso trabalhista, como eu tinha dito para vocês, tá? E o prazo prescricional surge essencialmente da lei em sentido material e formal aqui, e não de outros diplomas, tá? Então, essencialmente da lei. Beleza, gente? Certo? Pessoal, o que a gente tem mais aqui, continuando? A gente tem, vamos falar das causas, então, impeditivas da prescrição. Impeditivas, suspensivas e interruptivas, que isso interessa demais para o nosso concurso também, tá? Nas causas impeditivas, então, a gente tem que a prescrição não inicia sua contagem, ela nem começa, tá? Porque justamente há um impedimento. E eu coloquei alguns exemplos para a gente visualizar isso. Ó. Por exemplo, na incapacidade absoluta, não vai correr prescrição contra os menores de 18 anos. Está lá no artigo 440 da CLT. E no artigo 10 também da Lei 5889 de 73, tá? Ou seja, a minoridade trabalhista é um fator impeditivo da prescrição, independentemente de ser o menor absoluta ou relativamente incapaz. Tá? Beleza? Só vai correr quando ele completar os 18 anos para frente. A gente também tem um exemplo, por exemplo, de causa impeditiva quando há ausência do país por parte do titular do direito, tá? Quando ele estiver em serviço público da União, dos estados e dos municípios, com fundamento aqui tanto no Código Civil antigo como no Código Civil novo de 2002. No artigo 1... Deixa eu colocar aqui, artigo 1982 do Código Civil de 2002, beleza? E a gente tem também a prestação de serviço militar como causa impeditiva da prescrição. Em tempo de guerra, claro, né? Se for em tempo de paz, não há esse impedimento, beleza? Isso aqui também tá, ó, no artigo 1983 do Código Civil de 2002. Todos esses exemplos. Deu para entender até aqui causas impeditivas, certo? Beleza.
Então, vamos para o próximo item, que são as causas suspensivas. Opa, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Aparece bolinha, beleza. Causas suspensivas da prescrição. Aqui a gente tem a cessação da contagem do prazo. Vocês lembram que quando a gente tem a suspensão do prazo, nesse caso aqui, o prazo vem correndo, aí ele breca, para tudo, não acontece nada, e depois ele continua de onde ele parou. Na interrupção, que a gente vai ver, o prazo ele tá correndo, e quando ele breca, ele volta para trás, e inicia do começo, tá? Interrupção é diferente de suspensão por conta disso. Então, a suspensão tá vindo, parou, depois continua de onde parou. A interrupção parou, volta do início, beleza? Certo, então vamos lá. Causas suspensivas da prescrição vai cessar a contagem do prazo da prescrição. Então, em quais casos, né? Não vai correr prescrição, seja quando pendendo condição suspensiva, beleza? Então, quando tiver condição suspensiva, e a gente tem exemplos no Código Civil, tá? Quando não vencido o prazo, claro, não está vencido o prazo, a gente pode ter a suspensão desse prazo. E eu coloquei um exemplo para a gente visualizar, que é a submissão de qualquer demanda à Comissão de Conciliação Prévia ou Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista. Nessa hipótese aqui, haverá a suspensão da prescrição. Depois volta a correr de onde parou o prazo, tá bom? Beleza, pessoal? Essas são as causas suspensivas. E as causas interruptivas? Olha lá, a gente tem as causas interruptivas, pessoais, como fatores expressamente especificados pela legislação que traduzem uma efetiva e eficaz defesa do direito pelo respectivo titular e que, por isso, tem o condão de sustar o fluxo do prazo prescricional, tá? O Código Civil, ele estabelece que a interrupção da prescrição vai se dar por uma única vez, tá lá no artigo 202 do CPC, e a gente tem também a mesma, aqui é o 202.1 do CPC, não, do Código Civil, gente. E também o artigo 1721 do Código Civil antigo, tá? E a CLT também copiou essa regra. Então, a gente tem a causa interruptiva da prescrição com a propositura da ação judicial trabalhista. Olha o que fala o artigo 11 da CLT, parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Isso aqui chove em concurso, tá? Produzindo efeito apenas em relação a pedidos idênticos. Se não houver pedido idêntico, a prescrição está correndo, ela não parou, beleza? E a súmula 268 do TST vai dizer pra gente que a extinção do processo sem resolução do mérito não prejudica a interrupção prescricional efetuada com a propositura da ação, justamente porque a propositura da ação vai interromper a nossa prescrição. Beleza, gente? E falando em prescrição trabalhista, onde ela está prevista? Ela está prevista no 7º 29 da Constituição Federal, primeiramente, para a gente começar a falar disso, tá, gente? Então, a prescrição trabalhista no 7º, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que eu estou falando aqui é da prescrição bienal e da prescrição quinquenal. Certo, gente? Vocês se lembram disso? Então vem aqui que a gente vai relembrar. Vamos supor que a gente tem um trabalhador que resolveu entrar com uma demanda trabalhista, né? Pedindo aí, vamos supor, horas extras e outras verbas que não foram pagas durante o curso do seu contrato de trabalho. Mas esse trabalhador teve o contrato extinto num determinado dia. Quanto tempo ele vai poder ingressar com a reclamação trabalhista? Segundo o artigo que a gente acabou de ver da Constituição Federal, 7º 29,
o trabalhador terá 2 anos a partir do rompimento, da extinção, melhor dizendo, do contrato de trabalho. Então, ele tem 2 anos. A gente chama de prescrição bienal. Bienal B2, tá? Mas o que é esse de 5 anos? Ele pode pleitear 5 anos para trás. Mas esses 5 anos vai contar do término do contrato de trabalho para trás ou a partir do momento que ele ingressar com a ação trabalhista? Claro que é a partir do momento que ele exercer o seu direito, que é o ingresso da ação, no biênio, nos 2 anos. Vamos supor que ele deixou de ingressar com essa ação, ele deixou, melhor dizendo, ele deixou escorrer o prazo de 2 anos, quando estava chegando no último dia do prazo, lá no final do 2º ano, ele resolveu propor a ação trabalhista. E aí, vai contar desse dia ou do dia que extinguiu o contrato dele? Ele vai ter os 5 anos do contrato inteiro para trás ou só a partir do ajuizamento? A partir do ajuizamento. Então, nesse nosso exemplo, ele já perdeu 2 anos, tá? Ele vai ter direito de pleitear só 3 anos. Então, a gente tem a prescrição bienal, que é para o ingresso da ação, e a prescrição quinquenal, que é para pleitear os direitos retroativos aí a 5 anos do contrato de trabalho. Por isso que a gente tem que prestar atenção no prazo em que a pessoa realmente ingressou com essa ação. Beleza? Certo. E a gente tem também o artigo 11 da CLT, que foi modificado aí pelo menos 2 vezes, tá, gente? Trata também da prescrição trabalhista. Ó. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ele ficou idêntico ao artigo da Constituição Federal que a gente acabou de estudar. Beleza? Então a CLT aqui meio que replicou, literalmente replicou o que está lá na Constituição Federal. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos falar um pouquinho de preclusão, então? A gente tem a preclusão. Por que eu gosto de falar da preclusão junto com a prescrição? Pessoal, eu já tive uma experiência que foi o seguinte, quando eu era concurseira, né? Estava prestando a prova lá do TRT 9, da 9ª região. E um colega meu, a gente foi fazer a segunda fase, né? Tinha a primeira fase e a segunda no mesmo dia, como vocês sabem, a prova aplicada sempre no mesmo dia, né? E aí, na segunda fase, caiu pra gente dissertar sobre preclusão trabalhista. E ele, no nervosismo da prova, confundiu preclusão com prescrição e dissertou sobre prescrição, tá, gente? Que são institutos bem diferentes. A prescrição é um instituto de direito material e a preclusão é de direito processual, acontece dentro do processo. Como? Vamos dar uma olhadinha? Ó, quanto à preclusão, a gente pode colocar o seguinte, vamos colocar na luzinha aqui. A preclusão, gente, consiste na perda de uma faculdade, perda da faculdade processual de exercer alguma coisa dentro do processo, um ato processual. Então, você perdeu um prazo ali ou você já exerceu esse ato e quer exercer ele de novo, por exemplo, tá? A prescrição não, gente, ela consiste na perda da ação mesmo, em sentido material, né? Que corresponde justamente ao direito material discutido. A preclusão, ela ocorre não somente em função do decurso do tempo, que seria a preclusão temporal, ela ocorre também em função da prática anterior do ato processual, que seria a preclusão consumativa, ou da prática de um ato, ou omissão, né? Incompatível com a faculdade processual que a gente pretende posteriormente exercer, que seria a preclusão lógica, tá? Então, a gente tem alguns tipos de preclusão aqui. Eu falei 3 para vocês, mas a gente tem doutrinadores como o Bezerra Leite, por exemplo, que ele coloca mais 3 tipos de preclusão. Depois a gente até pode falar deles numa próxima aula, tá? Então, a preclusão, como eu disse, é um instituto de direito processual, enquanto a prescrição, ela vai concerner ao direito, ao campo do direito material. O acolhimento da prescrição provoca a resolução de mérito do processo no tocante à matéria, né?
E o acolhimento da preclusão não vai produzir efeitos diretos no mérito da causa, né? Embora possa resultar aí de indiretamente, né, no trânsito em julgado da decisão sobre a substância da causa, beleza? E a gente, então beleza, eu queria só deixar isso claro para vocês quanto à preclusão, que é diferente. Então, a prescrição, a gente tem a perda da pretensão de exercer aquele direito. A preclusão ocorre dentro do processo e é uma perda da faculdade processual de agir dentro do processo, tá bom? Ou seja porque a parte já agiu, seja porque ela deixou escorrer o prazo processual. E a perempção, gente? A perempção também é uma figura diferente da prescrição. A gente tem a prescrição trabalhista, a gente tem a prescrição civil também. A perempção, então, ela corresponde à perda da possibilidade de propositura da ação judicial com respeito à mesma contraparte e objeto, em virtude do autor já ter provocado anteriormente por 3 vezes no direito processual civil, por uma omissão dele, a extinção de idênticos processos, tá? Então, é a perda da possibilidade de propositura de ação judicial com respeito. Deixa eu só tentar arrumar aqui antes de continuar. Com respeito a... Ai, não consigo colocar o crase aqui, gente. A mesma parte contrária, né? E mesmo objeto. Por quê? Por omissão da parte, né, do autor, do proponente, vou colocar proponente, do proponente, o que gera a extinção do processo. Beleza, gente? Isso é perempção, tá? Isso aqui é perempção. Então, vocês percebem que é bem diferente do que a gente estava tratando sobre preclusão. É bem diferente. Vou deixar mais bonitinho aqui. Aqui, a gente está falando da preclusão e da perempção em sentido geral, tá? Agora, e a prescrição trabalhista? A prescrição trabalhista é a perda provisória, a gente tem lá na CLT por 6 meses, né? Por 6 meses, da possibilidade da propositura de uma ação em face de ter o autor anteriormente por 2 vezes, no processo do trabalho, 2 vezes, tá? Por 2 vezes, com respeito ao mesmo empregador e à mesma ação, né? Provocada a extinção do processo sem julgamento do mérito por conta da sua ausência na respectiva audiência, tá? E aí a gente vai ter o que aqui nesse caso? O arquivamento da reclamação, tá? No 732 combinado com 844, ambos da CLT. Então, se o empregado deixar de comparecer na audiência da ação que ele propôs, né, por 2 vezes consecutivas, ele vai ficar 6 meses sem poder ingressar com uma ação judicial. Lembrando, pessoal, que toda vez que o empregado faz um negócio desse, por exemplo, que ele deixa de comparecer na audiência, para ele repropor, o processo vai arquivar. Para ele repropor esse processo, ele tem que pagar custas independentemente de ser ou não beneficiário da justiça gratuita, a menos que, claro, ele justifique essa ausência em 15 dias, tá? Isso já foi cobrado em prova também, então estou reforçando aqui só para a gente lembrar. Beleza? Então, além dele ter que pagar essas custas, se ele deixar isso acontecer por 2 vezes, ele vai ficar 6 meses sem propor a ação. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pode até acontecer a prescrição no caso dele aqui. Então, tem que ficar muito esperto com isso. Beleza, pessoal? Certo? A gente falou bastante aqui do Instituto da Prescrição e ficou faltando a gente falar um pouquinho da prescrição intercorrente também, que é importante a gente mencionar, apesar de não ser bem o cerne da matéria aqui.
Mas só para a gente lembrar que a prescrição intercorrente agora é possível no processo do trabalho e ela diz respeito à perda da pretensão executória, ou seja, o exequente deixou de praticar algum ato no curso da execução quando intimado, e aí, depois de um ano, a gente vai ter, aliás, depois de 2 anos, a gente vai ter a nossa prescrição intercorrente, ou seja, ele vai perder a possibilidade de continuar executando a dívida que lhe era devida naquele processo. Beleza, pessoal? A gente falou bastante, então, do Instituto da Prescrição. Vamos dar alguns exemplos sobre decadência, que eu acho que é importante também para o nosso concurso, tá? Primeiramente, cabe dizer aqui que o STF, ele editou a súmula 403, e ela fala o seguinte, que é de decadência o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial a contar da suspensão por falta grave do empregado estável. Vocês lembram do inquérito judicial para apuração de falta grave? Esse prazo, desde a suspensão do empregado, é um prazo decadencial, segundo o próprio STF, tá? Então, o empregador vai ter 30 dias aí para instaurar o inquérito judicial a partir da suspensão do empregado estável, beleza? No âmbito do TST, a gente tem algumas orientações jurisprudenciais aí dispersas sobre a decadência que foram unificadas nas súmulas 62 e súmula 100. Tá? A súmula 100 trata da ação rescisória. Então, vamos dar uma olhadinha depois na súmula 100. Também o prazo é decadencial para a propositura, tá bom? A súmula 62 do TST trata do abandono de emprego, que fala também que o prazo aqui é decadencial. Prazo decadencial para que o empregador ajuize o inquérito em face de empregado que incorre em abandono de emprego. E ele é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço, tá? O TST também editou algumas OJs, algumas orientações jurisprudenciais sobre o tema da decadência que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que são as OJs da SBDI 2 do TST, 12, 18, 80 e 127, que tratam especificamente sobre a decadência no direito do trabalho. Beleza? Joia? Então agora a gente vai para as nossas questõezinhas para sedimentar o entendimento. Vamos lá? Bora lá então? Primeira questão, pessoal. Vamos lá. Vamos dar uma lida nessa questão. Caiu no ano de 2021. PGE Goiânia, ó. Goiás, melhor dizendo. Para procurador de estado, então, substituto. Peguei uma questãozinha, aparentemente uma prova mais complicada, mas a gente vai ver que não é, olha. Em relação ao Instituto da Prescrição aplicado ao processo do trabalho, conforme texto legal e entendimento sumulado do TST, vamos responder. Alternativa A. O marco prescricional com relação à ação de cumprimento de decisão normativa inicia-se apenas da data do seu trânsito em julgado. Será que essa alternativa está correta? Ó, o marco prescricional, gente, com relação à ação de cumprimento, a nossa resposta a gente vai achar na súmula 350 do TST, que fala que o prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas a data do seu trânsito em julgado. Né? E a gente tem a súmula 246 também, que fala que é dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para propositura da ação de cumprimento. A nossa alternativa aqui, portanto, realmente é a letra A, mas vamos ver por que as demais estão erradas? Deixa eu só fazer uma marquinha aqui, ó, letra B. A prescrição intercorrente no processo do trabalho ocorre no prazo de 5 anos. A gente viu, né, que a prescrição no processo do trabalho, prescrição intercorrente, é no prazo de 2 anos. Aí ele fala, passando a fluir quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso de execução e a sua declaração pode ser requerida em qualquer grau de jurisdição. O erro da questão está nos 5 anos, beleza? Letra C. A transferência do regime jurídico seletista para estatutário não implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição quinquenal, aquela de 5 anos, a partir da mudança de regime. É isso, será? Pessoal, olha só. A súmula 382 do TST
fala que a transferência do regime jurídico seletista para estatutário implica a extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime, tá? Fluindo a prazo da prescrição bienal. Então, tem dois erros aqui. Implica, sim, a extinção do contrato de trabalho e a prescrição é bienal, tá bom? Letra D. A prescrição da ação trabalhista abrange pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, sendo que é contada das parcelas anteriores ao quinquênio da data de extinção do contrato e não da data do ajuizamento da ação. Olha só a pegadinha aqui. Contado das parcelas anteriores ao quinquênio da data de extinção. A gente viu, né, que a gente conta a partir do ajuizamento da ação, esses 5 anos para trás. Aqui está o erro dessa alternativa também. Beleza? A gente até tem, dá para mencionar aqui nessa alternativa, súmula 308, item 1 do TST, que fala que, respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados a data do ajuizamento da reclamação e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Beleza? Vamos ver a letra E? A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 5 anos, contados da data da implementação da norma que instituiu o benefício e não da cessação do contrato de trabalho. A gente tem aqui uma OJ também, para justificar essa alternativa errada, que é a OJ 129 da SDI 1 do TST. Diz que a prescrição extintiva para pleitear judicialmente o pagamento da complementação de pensão e do auxílio funeral é de 2 anos, contados a partir do óbito do empregado. Beleza? Então, aqui a nossa alternativa correta realmente é a letra A. O marco prescricional em relação à ação de cumprimento inicia-se apenas a data do seu trânsito em julgado. Certo? Vamos para a próxima? Essa aqui é recentíssima, ano de 2022, caiu no TRT da 5ª Região, Bahia. Analista judiciário, área judiciária. Que delícia, hein? Se eu tivesse passado um concurso pela Bahia, eu não pensava nem 2 vezes, moraria lá fácil. Sairia desse caos que é São Paulo. Vamos lá. Caio, deixa eu pegar outra canetinha. Caio, advogado trabalhista, foi contratado pela empresa aérea Air Jato para cuidar da execução trabalhista em que figura como executada, decorrente da ação proposta por Ananias. Sabe-se que a execução encontra-se estacionada, após Ananias deixar de cumprir determinação judicial. O Ananias deixou de cumprir uma determinação judicial na execução, hein? Isso aqui, que será que ele está falando aqui nessa questão? Nessa situação, com base no que prevê a CLT, a prescrição intercorrente, ele quer saber da prescrição intercorrente, poderá ser declarada pelo juízo quando? Vamos lá dar uma olhadinha? Letra A. Independentemente de requerimento de Caio, após decorridos 2 anos do trânsito em julgado da sentença, em qualquer grau de jurisdição, desde que o processo não esteja em sede de Tribunal Superior do Trabalho. Será que é essa, gente? Vamos ver a B. Independentemente de requerimento de Caio, após decorridos 2 anos do descumprimento da determinação judicial por Ananias, desde que o processo não esteja em grau recursal. Será que é essa? Letra C. Desde que requerida por Caio após o decurso do prazo de 2 anos do trânsito em julgado da sentença em qualquer grau de jurisdição. Letra D. Independentemente de requerimento de Caio após decorridos 2 anos do descumprimento da determinação judicial por Ananias em qualquer grau de jurisdição. Ou letra E, desde que requerida por Caio após o decurso do prazo de 2 anos do início da execução em qualquer grau de jurisdição. Vamos relembrar aqui o artigo 11, que fala da 11A, melhor dizendo, que fala da nossa prescrição intercorrente que eu tinha comentado com vocês. Vai ocorrer a prescrição intercorrente segundo o 11A, fruto da reforma trabalhista, no processo do trabalho, no prazo de 2 anos.
Quando começa a fluir? Do prazo prescricional, ou a fluência do prazo prescricional intercorrente, vai começar a fluir quando o exequente deixar de cumprir determinação judicial no curso da execução. E a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, não precisando haver, portanto, um requerimento da parte contrária. Beleza, gente? Então, aqui para nossa questão, deixa eu colocar de volta. Para a nossa questão, então, voltando aqui, só vai caber a letra D. A letra D é a mais indicada de acordo com o 11A, letra de lei, tá? Independentemente de requerimento de Caio, veja lá, após decorridos 2 anos do descumprimento da determinação judicial por ananias, em qualquer grau de jurisdição. 11A e parágrafos da CLT. Joia? Beleza, última questão, ano de 2022, também TRT da 14ª região. Vocês viram como a gente teve concurso de TRT o ano passado, né, gente? E esse ano vai ter mais também, fica ligado. Caiu na prova de técnico judiciário para a área administrativa. Olha lá. Bento possui 17 anos de idade e foi devidamente contratado e registrado em CTPS, podendo assinar os recibos de pagamento de seus salários. Isso aqui tem uma pegadinha que, se você não tiver ligado, gente, vocês caem. Ocorre que, injustamente dispensado após 1 ano de contrato, pretende ingressar com a reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora. De acordo com a CLT, Bento, o que ele vai fazer? Olha, presta atenção aqui. A questão está falando que o Bento possui 17 anos. Qual que é o tempo verbal aqui? Presente do indicativo. Bento possui 17 anos. Ele está falando uma coisa que está acontecendo no presente, tá? E foi devidamente contratado e registrado em CTPS, podendo assinar os recibos de pagamento de seus salários. Depois de 1 ano ele foi dispensado, tá? Só que se ele possui hoje 17 anos e foi dispensado depois de 1 ano, ele foi contratado com 16, provavelmente, tá? Aqui é que tá a pegadinha. A gente sempre, o nosso cérebro pensa que é pra frente, mas na verdade foi para trás que aconteceu. Ele foi contratado com 16, provavelmente, de acordo com as alternativas que a gente vai ver agora. Olha lá. Letra A. O Bento, então, ele teria que ser representado somente se prestasse seus serviços na condição de aprendiz, o que não é o caso. Me parece que não, né, gente? Me parece que não. Ó, letra B. Não precisa de representação para ingressar com a reclamação trabalhista. Ele é menor, ele tem 17 anos. Será que ele não precisa de representação para ingressar? Pois, tendo sido contratado como empregado, adquiriu capacidade postulatória como se maior de idade fosse. Não, né, gente? Ele continua menor de idade, antes dos 18, beleza? Letra C. Deverá estar representado por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria de Justiça do Trabalho, entre outros. Tá me parecendo mais viável essa letra C. Letra D. Deverá ser arguido pelo juiz se necessita ou dispensa a sua representação por terceiros. Não, arguido pelo juiz, se necessita ou dispensa, não existe essa determinação, tá? Na lei. Letra E, ele tá pedindo de acordo com a CLT, tá? Letra E, deverá aguardar atingir sua maioridade para ingressar com a reclamação trabalhista, uma vez que contra si não corre os efeitos da prescrição. Realmente não corre os efeitos da prescrição, mas ele não precisa aguardar para atingir a maioridade. Ele pode ingressar a qualquer momento e, como ele é menor, ele deve estar representado ou pelos representantes legais, ou pelo MPT. Aqui ele fala a Procuradoria da Justiça do Trabalho, porque a CLT usa esse termo aqui, mas a gente sabe que é o MPT. Beleza? Então a nossa letra aqui, gente, de fato, é a letra C, porque ele ainda é menor. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão, porque ela realmente era uma pegadinha, na minha opinião, tá? Presta atenção no tempo verbal. Bento possui, hoje, ele possui 17 anos, nesse momento, tá? E foi devidamente contratado, e depois de 1 ano de contrato, ele foi mandado embora. Então, ele foi demitido com 17 anos, porque ele possui 17 anos. Logo, foi contratado com 16, provavelmente porque ele completou 1 ano de trabalho após ser demitido. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo até aqui? É isso aí. Pessoal, então vem aqui pra mim.
Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham entendido essa aula. Não é complexo, como vocês viram, tá? Vão abrir concursos de TRT esse ano. Fiquem espertos e continuem treinando questões no site do Que Concursos, tá? Inclusive, se você tiver alguma dúvida e quiser adquirir os cursos, estão disponíveis também. A Nova Ilimitada é uma ótima opção para quem estuda para tribunais também. Beleza? Eu fico à disposição. Meu Instagram é ariadne_dz. Escreva Ariadne corretamente, senão você não vai me achar, porque o meu nome já é diferente, né? Mas eu fico à disposição. Pode me chamar lá no Insta. Se tiver qualquer dúvida, estiver resolvendo questão, surgir uma dúvida na questão, me manda, sem problema nenhum. Eu vou ter o maior prazer em auxiliá-lo, tá bom? Desejo para vocês bons estudos e até o próximo. Tchau, tchau!